saber as motivações de vocês, porque vocês querem ir para lá, se vocês são capazes de executar a tarefa. E depois eles vão passar para a empresa. A partir daí é um processo seletivo normal ou mais difícil do que qualquer outro processo que tu faça aqui. Tu pode fazer mais de uma entrevista, que foi o caso do Alan, né, Alan? Eu tive entrevista com um cara, porque assim, eu vou ficar no México, só que eu chego a ficar na fábrica matriz da Hershey na Pensilvânia. E aí eu tive a primeira entrevista com o meu colega de trabalho, e aí depois eu tive entrevista com esse cara. E com esse cara foi 2 horas de entrevista no telefone, foi a pior entrevista que eu fiz na minha vida, sabe? Foi 1 hora só de ele me conhecer, ele mostrar o que eu ia fazer, e aí outra hora foi teste de Excel, foi business case, umas coisas assim absurdas, sabe? Me pegar ratão e pra me deixar nervoso, mas aí ele conseguiu. Mesmo nessa entrevista, vocês podem pedir para vocês fazerem testes de Excel, elaborar que nem pediram para fazer uma matriz foda em espanhol, que é a matriz SWOT. Você ouviu falar da SWOT? Não sei se todo mundo aqui conhece. Alguém não conhece, não sabe o que é? Mas a gente explica, senão você não tem problema. E outras provas, outros testes também. Então é legal perceber esse flow, assim, sabe? Tanto com o escritório de lá, quanto com a empresa. Então a gente vai falar um pouquinho, umas dicas de entrevistas lá nessa aí da frente para vocês verem. Eu queria dizer você que eu trabalhei com as entrevistas, mas com a parte do intercâmbio social, né? Então que é mais de motivação, assim. Então vou falar um pouco também da minha experiência. Então tá, entrevista, então, como a gente falou, né? O teu currículo ele vai te levar para a entrevista. A entrevista vai ser realmente onde tu vai poder desenvolver todos os pontos que tu não abordou no teu currículo para te poder ser selecionado para a vaga. Como se preparar para a entrevista, então? É essencial, as pessoas às vezes elas não percebem isso, mas tu tem que conhecer a empresa que tu vai. Pesquisar sobre o histórico da empresa. Onde que essa empresa começou? Quais as atividades dela? Como ela se desenvolveu? Quais são as principais atividades dela, produtos, serviços que ela vende? Na hora que você vai fazer uma entrevista, você não tem que saber. Uma EP minha que eu tive, uma vez ela foi para uma entrevista e... Pois é, o que tu achou da vaga, não sei o que tu achou da empresa? Ela, achei a empresa muito legal, tá, mas desenvolve, né? O que tu acha? O que tu gostou do serviço? E ela, achei muito legal, eu não tinha pesquisado. Ela não sabia o que a empresa fazia, não sabia o que a empresa vendia. Então pesquise isso, sabe? Você tem que saber isso na ponta da língua. Quais são os países que ela está presente? Se a empresa exporta, quais são os países que a empresa exporta? Se a empresa atua muito no mercado nacional, qual que é a base? Qual que é o mercado-alvo dessa empresa? Quem é o consumidor dela? Vocês vão estar trabalhando com jovens, com pessoas adultas, enfim, saibam isso. Por que tu gostaria de trabalhar junto com a empresa? Essa é uma pergunta bem difícil, né? Tá, tu quer estar se aplicando para a minha vaga, tu achou essa empresa muito legal, mas o que tu acha uma empresa atrativa? Por que tu quer trabalhar aqui? Então você já tem que ter, claro, vocês não vão ficar pensando 2 horas, podem dar 2 segundos, mas tentem pensar nessas questões. O que pode agregar, o que tu pode agregar para a empresa e ao mesmo tempo façam a questão reversa. O que tu acha que a empresa pode agregar para ti? Tenham em mente essas questões que podem vir a ser questões que elas te perguntem, ou então que podem te dar um subsídio para te ter uma resposta muito maior do que qualquer outra pessoa que não olhou. Eu acho que essas 2 perguntas são assim, se elas não forem explicitamente por que você quer trabalhar com a gente, ela vai estar ali, e é uma coisa que se eles não perguntarem, tu tem que dar um jeito de dizer por que tu quer trabalhar nessa empresa, e o que tu vai ganhar com isso, e o que tu vai dar com isso. É uma coisa que a gente trabalha muito na ETEC com seleção de pessoas, e isso é muito importante, sabe? Saber o porquê que tu quer isso, e o que tu ganha com isso. Eu acho que assim, a questão da empresa não precisa ser uma pesquisa de 3 anos sobre a empresa, mas dá uma lida, procura os valores da empresa, tipo, mostra muito interesse, sabe? Mostra que tu te preparou, e isso é um diferencial muito grande quando tu fala numa entrevista. Como a Lu falou então ali, procura ali, missão, valores da empresa. Isso é uma coisa que as pessoas não percebem, às vezes, me falaram uma vez que é legal, por exemplo ali, o que tu quer visão, ser global é referência de negócios, então na tua resposta tenta incorporar isso. Valores da empresa, excelência, resultados, integridade, sustentabilidade. Se a empresa colocar com valores rapidez, eu sou uma pessoa muito dinâmica, eu gosto de fazer assim, assim, assim. Tentem ver o que vocês dois têm em comum e tentem trazer para o discurso de vocês. Isso vai criar, principalmente se você falar com alguém de RH, um laço de empatia já, que pode gerar alguns pontos para vocês.
E toda empresa, as grandes empresas, pelo menos boas empresas, elas têm isso. No site. O que pode também acontecer, que foi o meu caso, eu estava tentando aplicar para uma empresa que não era muito grande, assim, e era na Rússia, e daí eu fui procurar informações e não tinha nada em inglês. Eu não encontrei, eu abri todos os sites que eu abri, era tudo em russo. E daí uma das coisas que eu usei foi na hora da entrevista. Eu peguei e falei, olha, eu procurei isso, eu olhei o Facebook de vocês, eu olhei, só que eu não tinha nada em inglês e eu não sei russo. Daí eu expliquei, assim, daí também pode acontecer. E outra coisa que é a vantagem do Skype, de fazer entrevista pelo Skype por telefone, o Alan pode falar mais até, mas antes dele fazer entrevista com a Hershey's, ele me mostrou um quadrinho que ele fez, que como tu tá no Skype, tá no telefone, a pessoa não tá te vendo, né? Eventualmente pro Skype. Então ele tinha ali a missão, um resumo da Hershey's e os teus pontos fortes e fracos em relação àquela vaga. Ele já tinha ali Eu posso mostrar pra vocês, tipo, eu peguei o PowerPoint, aí eu mudei ele pra 4 e coloquei assim, porque, tipo, toda